Boa noite a todos. Convido-vos a abrir vossas Bíblias no Evangelho. Lá vai. Peguei, né? No livro de Juízes. Espera aí, que ainda está impregnado. Está meio impactante ainda. Livro de Juízes, capítulo do número 4. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será a tua honra da investida que empreendes. Pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera soltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um. Amém. Deus Todo-Poderoso, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome por esta noite, por mais um momento que o Senhor nos permite reunirmos em Tua casa, para dirigirmos as nossas orações, entregá-los ao trono da graça, como também para aprendermos a Tua palavra. Para tanto, Senhor, te peço nesta noite, fala conosco poderosamente, trata com a nossa vida, trata com o nosso ser, Senhor, para que possamos, em tudo e em todas as coisas, render louvor e glória ao Teu santo nome, como lhe é devido. Pai, tira do nosso meio toda distração. Livra-nos, Senhor, neste momento de qualquer coisa ou assunto ou ação que possa nos tirar da Tua presença. Faz-nos sensíveis e catíveis à Tua voz, Senhor, porque dela nós respiramos, nós necessitamos, nós nos alimentamos para o louvor da Tua glória. Quanto a mim, livra-me, Senhor, de pecar contra Ti.
Livra-me de abrir a boca e falar algo que não convém da tua palavra e que o teu Santo Espírito não me orientou a dizer. Para tanto, ser conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Todos aqui já conhecem ou ouviram a história de Juízes? Alguém já se atentou em sentar e ler e meditar acerca do livro de Juízes? Se sim, né? Então, essa história, esse relato da juíza Débora é bastante conhecida de todos. Se não, acredito que desde pequeno a gente já começa a aprender sobre quem era Débora, né? E para quem não conhece, para quem ainda não está familiarizado com a leitura bíblica, principalmente do Antigo Testamento, eu gostaria de trazer apenas um contexto para a gente poder se situar e poder adentrar naquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. O livro de Juízes, ele deriva o seu nome, o nome Juízes, né? O título do livro, ele é derivado do termo usado para descrever as atividades dos líderes que se levantavam neste período em específico para liderar a Israel. Nesse livro é relatado a história de juízes, homens e mulher, como é o relato aqui de Débora, que possuíam qualidades extraordinárias de liderança, consideradas como sendo resultado do Espírito Santo de Deus que habitava e que imperava e agia nestas pessoas. E a evidência mais espetacular desta ação do Espírito Santo, portanto, é a que se destaca dentre os juízes que são relatados aqui, é que eles eram levantados, líderes levantados pelo próprio Deus para livrar o povo da opressão do inimigo. Poucos, né, períodos da história de Israel são tão importantes como esse período de juízes. Durante séculos, o povo de Deus, o povo de Israel, se enveredou por um caminho tortuoso. E esse caminho levou o povo à queda e quase que à totalidade da sua destruição. A apostasia do povo, o povo quebrou a aliança que havia sido feita entre Deus e o povo lá no Monte Sinai, ainda quando o povo peregrinava no deserto. O povo quebrou essa aliança. E como consequência dessa quebra, Deus permitiu que nações inimigas, as nações que circuncidavam o território que havia sido conquistado no período de Josué, as nações que eram circunvizinhas ao povo, se levantassem. Deus permitiu que essas nações se levantassem como juízo de Deus a este povo, ao seu povo. Como a introdução à história dos juízes, o autor ele é inspirado e ele vai estabelecendo os princípios gerais que vigoraram durante esse período. Josué e os anciãos já haviam falecido, como é descrito no capítulo 1, capítulo 2. É descrito que a liderança principal do povo havia morrido. Josué havia morrido e os anciãos que se seguiram após a liderança de Josué também morreram. E por falta de uma liderança, de alguém que liderasse e guiasse o povo no conhecimento da palavra, no conhecimento das leis de Deus e no conhecimento de quem Deus é, por falta de um líder específico, o povo fez o que era reto aos seus próprios olhos. Por 7 vezes, aqui no livro de Juízes, o autor vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E no final do livro, se a gente tem uma esperança de um final feliz, como a gente vê nas literaturas, começa mal, tem o ápice e depois vem aquele final feliz. No livro de Juízes é diferente. A narrativa ela mostra a verdade nua e crua. Aquele povo que, no início do livro, é descrito que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, no final do livro vai dizer que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Ninguém havia disposto no seu coração voltar-se para Deus, voltar-se para a aliança, voltar ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso que havia libertado os seus pais outrora da escravidão do Egito, que havia
operado e realizado no meio deles, ainda no deserto do Sinai, sinais, prodígios e maravilhas. Ouvimos nesta noite ainda que Deus abriu o mar, que Deus proveu para as necessidades do seu povo. Deus fez descer dos céus maná. Deus enviou cordonizes. Deus fez do deserto brotar água para satisfazer a necessidade do seu povo. E mesmo assim o povo pecou em transmitir a obra e as ações de Deus aos seus filhos, às gerações que se seguiriam após eles. Então, dentro desse contexto de Juízes, ainda tentando trazer para vocês o conhecimento desse contexto, o autor ele estabelece, ainda nos primeiros capítulos, um padrão que é visto em todo o livro. Todos os juízes, todos os que foram levantados por Deus para libertar o povo da opressão, foram levantados por causa do seguinte: havia-se um ciclo de apostasia, o povo se revoltava, se rebelava contra Deus, alongava-se de Deus, afastava-se de Deus, virava as costas para Deus, e como consequência da quebra da aliança, Deus permitiu que a opressão viesse dos inimigos. O povo inimigo, Deus permitiu que o povo inimigo de Deus se levantasse contra o seu próprio povo para punir, como punição pela quebra da aliança que eles haviam feito. Havendo essa opressão do povo, dos inimigos, os filhos de Israel se arrependiam, voltavam-se novamente para Deus, buscavam a presença de Deus, clamavam para que Deus mudasse a sorte deles, e Deus prontamente, ele ouvia o clamor do seu povo e levantava então um juiz para libertar o povo da opressão. E esse ciclo é repetido em toda a narrativa do livro de Juízes. Havia a apostasia do povo, vinha a opressão, o povo se arrependia e Deus libertava. Morria o juiz que era levantado, o povo voltava e caía na mesma desgraça. E é assim continuamente em toda a narrativa do livro. Ainda no capítulo 3, Deus permitiu que viesse o rei da Mesopotâmia e ele vai oprimir o povo por 8 anos na tribo de Judá. Quando o povo sai do ciclo do pecado, quando o povo se arrepende do pecado que havia cometido, Deus levanta Otiniel da tribo de Judá e liberta o povo e a paz por sobre a terra. Morreu Otiniel, agora o povo volta novamente a pecar contra o Senhor. Quem é que peca agora? A tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim peca crassamente contra Deus. Deus então permite que Eglon, o rei dos Moabitas, venha e oprima a nação de Israel e oprima o povo de Israel. O povo se arrepende e o povo é oprimido durante 18 anos. 18 anos o povo é oprimido. Então eles se arrependem, clamam a Deus. Deus vai levantar Eude, um juiz que vai libertar o povo da opressão dos moabitas. Morreu Eglon, o juiz toma a frente, começa a liderar o povo e o povo tem paz na terra. Morreu Eude, o povo volta a fazer o que era mal perante o Senhor, e é aqui que nos encontramos no contexto do texto que nós lemos. Versículo 1 do capítulo 4 diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, o último juiz que havia sido levantado sobre a terra, sobre a nação, sobre o povo. E o que foi que aconteceu? Novamente o ciclo se repete aqui. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Azor era uma cidade dentro da terra que havia sido conquistada pelos israelitas. Então, o opressor de Israel, aqui no contexto do capítulo 4, não é mais uma nação vizinha, mas é uma própria cidade dentro da terra prometida. Por quê? Eles não foram capazes de expulsar, nem de destruir e ter obedecido à voz do Senhor no momento da conquista. Então, quem se levanta agora não é mais uma nação
estrangeira, mas era um povo que habitava no meio deles. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferros e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Na leitura que nós fazemos, nós podemos interpretar que quando se destaca o tempo da opressão, é para mostrar, para contabilizar tempo e contabilizar história. Mas ela também tem um papel principal aqui na narrativa. Quando é destacado o tempo da opressão, o tempo que o povo foi oprimido por uma nação estrangeira, por um rei estranho, ou um rei que habitava no meio deles mesmos, é para destacar a dureza do coração do ser humano. Passou-se 20 anos para que o povo se arrependesse e voltasse a clamar a Deus novamente. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender a dureza do nosso coração? Nós somos rápidos para o pecado, mas somos lentos, tardios para voltarmos para Deus. Para pecar, meus irmãos, só basta fazer assim. Agora, para se arrepender do pecado, haja choro. Primeiro a gente, coloca a culpa em Deus. Por que, Senhor? Por que isso acontece comigo? Eu sou tão boazinha. Eu vou à tua casa. Eu sirvo no meio do teu povo. Eu estou presente em todos os cultos. E por que isso está acontecendo? Por que isso sucede comigo? Primeiro vem aquela luta para você entender o que está acontecendo. E acontece, vai acontecendo as várias situações para no fim, você conseguir ouvir a voz de Deus te falar: arrependa-te. Porque o único justo que existiu sobre a face da terra, a única pessoa boa que existiu sobre a face da terra, ela foi julgada injustamente. E ela foi morta injustamente. Mas isso ela fez voluntariamente. Então, não pense que nós somos pessoas boas, que nada de ruim pode acontecer conosco, que tudo que acontece que é contra aquilo que nós ansiamos, desejamos, queremos. Quando Deus não atende o nosso clamor, a nossa vontade, não é porque Deus é contra nós. É porque Deus não abençoa homens que vivem no pecado. A bênção de Deus é retida quando há pecado no meio do povo. Deus não pode revelar a sua glória, manifestar o seu poder de forma plena e eficaz, porque há pecado no meio do povo. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não foi capaz de sacrificar a sua justiça em favor de um povo que ele amou, por causa da sua retidão e da sua justiça. Então, não pense que nós somos bonzinhos o suficiente. Por quê? Porque o próprio texto dá essa condição. Ele garante que o coração do homem é tardio para se arrepender. É tanto que 20 anos, 18 anos, as pessoas sofreram para então voltar-se para Deus. Para clamar a Deus por socorro. Para entender que a situação que eles estavam passando e vivenciando era culpa deles. Era culpa deles. Por que culpa deles? Porque eles haviam quebrado a lei. O capítulo 5, que nós não lemos, trata do cântico de Débora. Após a derrota dos seus inimigos, Débora e Baraque, eles entoam um cântico. E Débora, ela vai deixar bem claro que o povo foi oprimido durante esse tempo todo por causa do pecado. Do pecado que o povo havia cometido. Agora, a tribo de Naftali, a tribo de Zebulon pecam contra Deus, se alongam de Deus, se afastam de Deus, e Deus permite que Jabim, rei de Canaã, venha contra o povo em uma opressão de 20 anos. E essa
essa quantidade de anos fala da morosidade do nosso coração. Queremos muitas vezes que Deus faça aquilo que Ele só fará quando a nossa alma retornar a Ele em obediência. Deus não abençoa o homem no pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e a intervenção divina. Alagar-se de Deus é cair moralmente, é declinar espiritualmente, é endurecer o coração e, consequentemente, não ouviremos a voz de Deus. Deus vai falar, como Deus vem falando há muito no meio do seu povo. Mas quem aqui tem ouvido a mensagem de Deus? Quem aqui tem se levantado e se prostrado em arrependimento por tanto que tem feito contra o Senhor? Deus tem falado ou não tem falado? Deus tem falado, meus irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e se arrependa. Porque Deus não torna o pecador justo. Deus permite que Jabim venha contra o povo de Deus e que ele habitava na própria Canaã. E o exército, que era chefiado por Sísera, que estava estabelecido na cidade de Haroset-Hagoim, é destacado, ele traz, o autor inspirado, ele traz a menção de que os filhos de Israel clamaram porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. A opressão que era causada no povo era dura demais. Era pesado demais e trazia muita dor e sofrimento ao coração do povo. Para vocês terem uma noção do sofrimento que era causado no povo, não havia em Israel, nesse contexto de opressão, não havia alguém que trabalhasse o ferro. Os homens, os instrumentos, não havia instrumento, não havia homens capazes de trabalhar o ferro. E como consequência disso, no capítulo 5, no Cântico de Débora, no versículo 8, diz assim: escolheram-se deuses novos, então a guerra fechava as portas. Não se havia escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Jabim tinha um exército de 900 carros de ferro. Israel tinha um exército de 40.000 homens. Mas não era suficiente, porque não havia lança nem escudo. Não havia armamento de guerra. Por quê? Porque quando uma nação oprimia a outra, eles tiravam justamente, o mais rapidamente, esses trabalhadores que trabalhavam com ferro. Por quê? Porque impedia aquela nação que estava sendo oprimida de levantar-se uma guerrilha contra a nação que estava oprimindo. Então, não havendo lança, não havendo espada, não havendo escudo, como é que o povo se prepararia para a batalha? Não havia homens preparados para enfrentar, para se levantar contra a nação opressora. Débora ainda fala desse exército de 40.000 homens, porém não havia lança nem escudo. Era um exército desarmado, um exército incapaz de se defender, um exército acovardado que durante 20 anos não faz uma excursão contra aqueles que eram seus inimigos. Não havia segurança na terra. Ainda no capítulo 5, versos 6 e 7, diz que nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Não havia segurança. As caravanas, que aqui é destacada, eram caravanas, grupos de pessoas que saíam para um comércio, para realizar vendas. Iam de cidades em cidades para vender os seus produtos. Porém, como não havia segurança, o que acontecia? O povo tomava caminhos tortuosos, demorava-se muito para alcançar, para ir de uma cidade a outra. Você já imagina, caminhar daqui, de uma cidade para outra, a pé já demorava um tempo, e imagine tomando um caminho que fosse ainda mais longo para evitar saques, para evitar que fossem saqueados e tomada todos os seus bens. Não havia também segurança para as mulheres. Para as mulheres, ainda no capítulo 5, no Cântico de Débora, há uma descrição, no versículo 30, da mãe de Sísera, o comandante do exército de Jabim. Nela, na canção,
Débora fala que a mãe de Sísera espera angustiada, perguntando: por que demoras? Por que meu filho demora para retornar da investida, da campanha? Aí uma das suas servas se levanta e diz: não se preocupe, após a vitória, é certo que eles vão dividir os despojos. Eles provavelmente devem estar repartindo 1 ou 2 virgens para cada homem. Veja que não havia segurança, as pessoas estavam jogadas, não havia alguém que defendesse, principalmente as mulheres naquele contexto, em que as mulheres eram as mais vulneráveis no contexto de guerra. Quando havia a divisão dos despojos, as virgens da cidade eram repartidas para aqueles combatentes. Vejam a tragédia que se assolava sobre a nação de Israel. A agricultura, a alimentação também era afetada, da mesma forma, pelas depredações dos cananeus. As pequenas vilas não tinham muros que as defendessem, então as pessoas que moravam no campo corriam para a cidade em busca de refúgio e de segurança. Não havia mais quem produzisse na terra, porque não havia segurança para produzir. As pessoas que trabalhavam na terra corriam para a cidade para se refugiarem. E é assim, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, que Deus levantou uma mulher chamada Débora para julgar Israel. Aí, diante desse relato, se você for pesquisar, você vai ter vários tipos de observações, de interpretações. Você pode ouvir, ou até mesmo você pode pensar assim: a situação em Israel estava ruim mesmo. Porque não havia um homem em Israel capaz de ser levantado por Deus para salvar o povo da opressão. Tinha que ser uma mulher. Ou outros, ou até você mesmo deve pensar assim: ai, que lindo, uma mulher. Deus levantou uma mulher, que fofo. Numa geração machista, Deus levantou uma mulher. Olha que coisa linda. Não. Deus levantou um instrumento seu, uma pessoa cujo coração estava voltado e atento à sua voz. Por isso, nesse texto que estamos meditando, eu gostaria de tirar para nós algumas relações com relação ao tratar e ao trabalhar de Deus, como Deus age na vida daqueles a quem Ele chama, como Deus se provê no sentido de, em toda uma época e em toda geração, a sua palavra se fazer ouvir pela boca daqueles a quem Ele levanta. Débora, por mais daquilo que eu já falei, era um instrumento usado por Deus para libertar a nação da opressão inimiga. Não é porque Débora é uma mulher, mas é porque ela era a única, talvez, disponível, e com o coração atento, e com o coração voltado, talvez a única pessoa que estivesse na capacidade de Deus levantar e operar o sinal e a maravilha que ela operou no meio do seu povo. Deus levantou Débora. E por que Deus levantou Débora? Porque levantar uma mulher numa cultura machista, onde as mulheres eram menosprezadas e não tinham nenhum valor. Por que Deus faz isso? Porque Deus não vê como nós vemos. Deus não pensa como nós pensamos. A mente de Deus, ela não é corrompida. Deus foi quem criou, a partir do manuseio do barro, o homem, e a partir da costela do homem, Ele fez a mulher. Ele fez homens e mulheres idôneos para a glória de Deus e para o louvor do seu próprio nome. Ele fez homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Nós temos capacidade de governar, de administrar, nós temos capacidade de deliberar, nós temos capacidade de criar, de nos relacionar, e Deus nos usa não na falta. Deus nos usa porque estamos, não é por mulher, mas Ele usa por meio daqueles que se dispõem a fazer e cumprir a sua vontade. Essa palavra não é para mulher exclusivamente, era para todo aquele que é chamado pelo nome de Deus, que se chama pelo povo de Deus. Deus usou Débora porque ela era disponível e ela estava atenta, ela era sensível à voz de Deus. E Deus, na nossa geração, nos chamou.
nos capacitou a um aqui individualmente para sermos participantes na sua obra, na qual Ele mesmo desejou que isso acontecesse. Ele nos capacitou para estas coisas. Segunda Crônicas, capítulo 16, verso 9, vai dizer que Deus olha dos céus à terra, procurando aquele cujo coração lhe é fiel para manifestar a Ele. E como tal, Deus levantou Débora. Levantou Débora para que Débora apontasse o caminho de um povo que havia se extraviado da verdade. Deus levantou Débora para que Débora se levantasse no meio do seu povo e ela fosse a pessoa responsável para conduzir esse povo de volta para Deus. E é nesse contexto que nós vemos no capítulo 4, verso 4, quando o texto diz assim, que Débora era profetisa, mulher de Lapidote e que julgava a Israel naquele tempo. Quem era Débora? O texto vai dizer, Débora era profetisa. E como profetisa, ela falava os oráculos de Deus. Profecia, na palavra de Deus, não é aquilo que nós interpretamos muitas vezes hoje. É alguém que Deus capacita e que vai revelar toda a sua vida. Profecia para Deus, no propósito de Deus, é alguém que Ele usa para falar a sua vontade, o seu desígnio. O seu desejo é manifestado por meio das pessoas a que Ele levanta como profeta. E Débora era profetisa. Ela era profetisa não para anunciar aquilo que era desejoso ao coração dos homens, mas ela era profetisa para falar a vontade de Deus ao seu povo. Ela era profetisa para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo à vontade, trazer de volta o povo ao início de todas as coisas, para quando Deus chamou o povo. Mas também ela não era só profetisa em Israel, ela também era juíza. E aqui, os outros juízes, quando no texto em hebraico, o termo que descreve os outros juízes é Iasha. E esse termo, ele significa que é alguém que será um libertador, certo? Aquele que vai se levantar como guerreiro, um resgatador, um defensor que vai trazer a salvação. Já aqui o texto, quando chama Débora de juíza, o termo já não é Iasha, o termo é Shapat. E esse termo, ele volta a atenção para aqueles que são magistrados do nosso tempo, aquele que nós conhecemos como juízes. Então, Débora foi levantada por Deus como juíza para ensinar ao povo a sua lei, para dirigir o povo conforme a sua lei. E que julgamento, que lei é essa que Débora vai realizar? Ela vai decidir controvérsias, vai deliberar com sabedoria nas questões civis, políticas e religiosas. O povo vinha até ela, como o próprio texto vai dizer, que o povo subia até a palmeira de Débora para ter com ela e ela deliberar. O povo trazia as suas causas, as suas inquietações, as suas angústias, e pela palavra de Deus, Débora os orientava. Por isso que é destacado aqui que ela também era profetisa. Porque, sendo profetisa, a pessoa vai falar aquilo que é da vontade de Deus. É alguém que tem conhecimento da palavra do Senhor. Ela só pode ter tido esse cargo, Deus só pôde levantar ela, porque ela tinha essa instrução da parte do Senhor mediante a sua lei, mediante aos seus mandamentos. Precisamos prestar atenção numa coisa aqui. Aqui, a vontade, a revelação divina era ainda um pouco escura. A revelação de Deus, na sua palavra, ela é progressiva. Deus vai se revelando até chegar ao ápice da sua revelação, que é quem? Que é Cristo. Ele vai se revelando. Porém, aqui, e pelo contexto que nós vimos, o povo estava em declínio. O povo não buscava a Deus, o povo não queria saber de Deus. O próprio texto vai dizer, como eu já falei, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios
olhos. E os homens se levantavam para fazer o que era mal perante o Senhor, ou seja, eles desprezavam a palavra de Deus. E como é que então que Débora ela tinha esse conhecimento? Bom, como eu já falei, a revelação aqui era escura, ela ainda não havia sido revelada em sua totalidade. E o que acontece com Débora? Como é que ela tinha acesso a essas informações? Deus, mediante a sua lei, ele vai descrever que o povo deveria se reunir aos sábados, as festas de luas novas, as festas solenes que Deus havia instituído na lei, na sua palavra, ela tinha um papel principal. Reunir toda a congregação de Israel para que eles ouvissem a leitura da palavra. Nos sábados, nas luas novas e nas festas solenes, a palavra de Deus ela era lida a todo o povo. Naquele tempo, no tempo de Débora, a lei de Moisés já havia sido dada. Eles já tinham a lei. Só que essa lei, ela ficava no templo, no tabernáculo em Siló. E só quem tinha acesso a essa lei era o sumo sacerdote, que somente nesses períodos é que a palavra de Deus era anunciada. Mas Débora, ela era diferente do restante da nação. Porque quando ela ia e cultuava a Deus, nessas festas, a lei que era lida, toda a lei era lida diante do povo. O povo ficava lá em pé o dia todo, escutando o sumo sacerdote ler a lei. Hoje a gente não consegue passar 40, 50 minutos sentado ouvindo a ministração da palavra. Mas naquele contexto, Débora era diferente do seu povo. Por quê? Porque aquela porção que era lida, ela guardava no seu coração. Ela ouvia, não com ouvidos de intelecto, não com o sentido de apenas ter um conhecimento. Eu li, o sumo sacerdote falou lá da lei sobre como servir. Com a mulher, depois da menstruação, tem que ir lá. Aí tem lá toda a lei. Eu aprendi sobre isso. Ela tinha disposto no seu coração ouvir e abraçar a lei de Deus. Ela sabia que aqueles momentos eram os únicos momentos que ela tinha para ouvir Deus falar com o seu povo através do sumo sacerdote. Então, quando ela ia com o coração disposto para ouvir, e não apenas ouvir para conhecer, mas ouvir para aplicar e obedecer. Esse era o diferencial de Débora. Ela ia com o coração disposto a aprender e guardar como a gente guarda um bom depósito. A gente não tem prazer em guardar coisas que a gente acha que mais na frente vai ser útil para a gente. A gente não tem prazer em guardar dinheiro no banco, para a gente ter certeza de que se vier alguma coisa, um dia mal, alguma necessidade, a gente vai ter lá um depósito guardado. Débora, ela tinha como um tesouro maior a palavra de Deus. E isso foi suficiente para ela, para que Deus a abençoasse de tal forma que ela fosse levantada no meio de uma nação apóstata, sem fé, a idólatra, que se levantasse numa nação assim, e Deus a usasse poderosamente. E Deus a usasse poderosamente. Quantos de nós aqui somos viciados em culto? Quantos de nós somos viciados em culto? Todos os cultos nós estamos aqui presentes. Todo culto estamos presentes. Nós sentamos, ouvimos a palavra e vamos embora. Se no outro dia tiver culto, a gente vem de volta e faz o mesmo processo, a mesma rotina, fazemos tudo isso. Mas quanto que dessa palavra que nós ouvimos, todos os cultos que nós vemos, ela gera vida em nosso coração? O quanto que dessa palavra que nós ouvimos e sabemos e entendemos e dizemos e declaramos que é a verdade de Deus, quanto dela nós absorvemos e guardamos no mais profundo do nosso coração? Quantos de nós temos sido verdadeiramente alimentados por Deus e ha havido uma transformação de vida no íntimo do nosso ser? Eu não estou falando de uma emoção que a gente se emociona e chora na hora da palavra, de um momento, uma expressão bonita. Eu estou falando de um arrependimento genuíno, daquele que a gente se quebra por dentro e a gente volta para casa remoendo aquela palavra e Deus vai trabalhando no nosso coração e já nós não somos mais como nós chegamos aqui.
Nós somos diferentes. Quanto de nós absorvemos a palavra desse jeito? Porque muitas vezes nós ficamos viciados em culto. Queremos estar presentes, para dizer que estamos presentes, mas não queremos receber a exortação, nós não queremos ser orientados por Deus, nós não queremos ser alimentados pela palavra que é vida e eficaz, capaz de transformar o mais vil pecador. Débora tinha disposto isso no coração, e Deus a usou poderosamente para guiar o seu povo em meio à apostasia, em meio à descrença, em meio à falta de fé. Ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Parafraseando o que Débora, quando manda chamar Baraque, ela pergunta assim para Baraque: você ouviu Deus? Você ouviu Deus? Baraque, você ouviu Deus falar com você? Igreja, você ouviu a Deus? Você ouviu Deus falar com você? O povo de Deus não ouve a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando vamos à sua presença, nós não queremos saber de Deus. Nós queremos saber das bênçãos que Deus pode nos dar. Quando vamos a Deus, quando nós nos deslocamos à presença de Deus, a gente faz isso por meio da oração. E como tem sido muitas vezes na nossa oração, a gente chega diante de Deus com a lista de pedidos. É tanto pedido que não dá tempo nem de Deus falar. A gente chega para Deus e diz assim: Senhor, escuta que o teu servo vai falar. Aí começa. E blá, 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 blá. Quando a palavra de Deus nos ensina que quando formos à presença de Deus é para ser dito o seguinte: Senhor, fala que o teu servo te ouve. E como consequência dessas nossas ações, o que está acontecendo? Nós vamos à presença de Deus seco e saímos vazios. Não há transformação. Não há libertação. Não há choro. Não há pranto. Não há lástima. Nós desaprendemos a lastimar o pecado que nos aflige. Nós desaprendemos a olhar para a situação à nossa volta, para olhar a situação da nossa casa, a situação da comunidade que nós estamos vivendo, a situação da nossa igreja. Nós nos habituamos a olhar e ficar indiferentes. Por quê? Porque não importa o outro, importa eu. Quando vamos à presença de Deus, nós vamos pedir. Mas Deus, muitas vezes, quer que nós paremos e escutemos a sua voz, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa revelar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós não queremos. Nós damos de ouvidos, nós deixamos de ser abençoadores, de ser cheios de Deus, para que possamos abençoar a vida de outros, para que Deus apenas abençoe os nossos celeiros. E como consequência disso, nós estamos vendo o quê? Uma igreja morna. Uma igreja que, para vir aos cultos de oração, tem que estar à presença de toda a liderança aqui. Porque se não tiver, falta 1, falta 2, falta 3. Uma igreja que, se chamar para servir, a gente conta nos dedos quem vem. Alguém que não está disposto a se entregar e a se dar a Deus com todo o afinco, verdade, intensidade que Ele merece. Se nós, de fato, conhecemos a Deus e entendemos a sua palavra e compreendemos a obra vicária de Cristo por nós, meus irmãos, a igreja seria muito diferente do que ela é hoje. E eu não estou falando de contexto dessa igreja aqui, eu estou falando de contexto de igreja geral. A igreja de Deus. Num contexto geral, a gente vê
as igrejas se importando, voltando-se as suas atenções para congressos, para conferências, para isso, para aquilo. Mas a palavra, a busca, a presença, o desejo de Deus, a gente não quer muitas vezes. Muitas vezes a gente não quer, a gente quer ser abençoado. Eu fui no congresso de fulano de tal, igreja fulano de tal, foi uma bênção. Foi uma bênção, Deus falou poderosamente. Mas quando você vai olhar a palavra, Deus vai mandar, Deus vai fazer, Deus vai restituir, Deus vai operar. Aí quando é uma palavra que é direcionada para você se arrepender do seu pecado, volte-se para Deus. Nossa, fulano era para estar aqui. Nossa, fulano, lembrei na hora de fulano. Cicrano era para estar aqui ouvindo essa palavra. Muitas vezes, meus irmãos, deixamos de ouvir a Deus por conta do nosso próprio ego, por conta do nosso próprio coração que é obstinado. Débora, ela abraçou a palavra como de fato ela é, não uma coisa vã, como o Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 47. Porque a minha palavra não é vã, ela é vida para vós outros. Para vocês ela é vida. A palavra é o que instrui, a palavra é o que orienta, a palavra é o que alimenta, a palavra é que descortina e tira a venda dos nossos olhos e nos leva a ver as coisas como elas verdadeiramente são. Débora parou para ouvir a voz de Deus e tudo aquilo que ela ouvia, ela guardou como um bom depósito. Deus fez isso com Débora, levanta a Débora por conta da proximidade, da intimidade, da satisfação, o amor e a comunhão que aquela mulher tinha com o próprio Deus. Vocês sabem o que é que Deus fez através dessa mulher? O próprio texto vai dizer que ele fez, através da vida de Débora, com que uma nação que estava sendo oprimida há 20 anos, uma nação que há 20 anos estava acovardada, um exército que estava escondido, um chefe de exército que estava se omitindo, tomasse uma posição. Uma nação, um povo, um grupo, um líder tomasse uma posição. Ela mandou chamar Baraque. Deus falou com você. Se você não ouviu, preste atenção no que ele está dizendo aqui a você agora. Levanta-te, leva gente ao Monte Tabor, junta contigo 10.000 homens, e eu farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas. E eu o darei nas tuas mãos. A vitória que foi conquistada pelo povo não foi porque os homens eram corajosos, porque os homens eram valentes, porque eles tinham conseguido ajuntar o maior número de armas possíveis. Eles foram porque obedeceram a voz e o mandado daquele que pode operar todas as coisas. Eles foram mediante a obediência à ordenança de Deus. Levanta-te, junta 10.000 homens e vai para onde eu te mandar. Porque lá, no lugar que eu te disse, eu vou te dar Sísera nas tuas mãos. O inimigo, aquele que te oprime, será derrotado, porque eu, o Senhor, o darei nas tuas mãos. E assim, diante dessa revelação, Baraque ele não se anima muito não, né? Vocês podem ver a alegria dele no chamado que ele recebeu. Eu só vou se você for. Deus falou com ele, ele não ouviu. Através de Débora, Deus falou. Só que ele não estava muito animado com o seu chamado, não. Não se animou. É contagiante essa alegria dele, né? Vai, eu sou contigo. Eu só vou se tu for, Débora. Isso só mostra a decadência espiritual do povo. O próprio Deus, meus irmãos. O próprio Deus que havia libertado o povo da escravidão do Egito e tinha dado a eles uma herança que havia prometido aos seus pais. O mesmo Deus que chamou. Só vou se Débora for. Isso mostra a decadência espiritual do povo. O povo não estava atento. Não sabia e nem conhecia quem de fato Deus era. E Débora não gostou muito da resposta de Baraque, mas ela disse, vou com você sim, pode deixar que eu vou. Mas, por causa disso,
a honra da vitória não será sua. A honra será dada a uma mulher. Débora também deu outra lapada, né? Você não vai estar certo, mas a honra da conquista não será sua. Uma mulher será dada a honra da conquista. E eles assim partiram. Eu vou abreviar a narrativa para não ficar muito longa, mas acho que já está, né? Para a gente poder fechar tudo como Deus nos orientou. Então, versículo 13 do capítulo 4 diz que Sísera ficou sabendo que Baraque havia juntado 10.000 homens e tinha subido ao Monte Tabor. Sísera convocou os seus carros, os 900 carros de ferro, toda a tropa, todo o armamento bélico que ele tinha, ele levantou para ir contra a nação, para ir contra o povo de Israel. E o povo subiu ao Monte Tabor. Vamos imaginar o seguinte, bem rapidinho. O Monte Tabor é isso aqui, tá certo? Ele é como uma panela de pressão emborcada. Ele é assim, o Monte Tabor. O povo de Israel subiu, o Baraque, Débora e os 10.000 homens que foram separados para essa empreitada, subiram no Monte Tabor. Está todo mundo aqui. Aqui embaixo há o ribeiro Quizon, ou seja, é uma fonte de água que passa aqui embaixo, no pé do monte. E, enquanto o povo, a nação, estava em cima do monte, o exército de Sísera estava embaixo. Aí vamos imaginar o seguinte. Você já não está lá muito confiante na palavra de Deus. Deus chamou você, você não tem muita certeza, você não ouviu, foi uma mulher que falou, mas mesmo assim eu só vou se tu for. Aí foram. Quando chega lá, mesmo Deus tendo dito que daria a Baraque o exército de Jabim, quando chega lá, eu imagino o que se passa na cabeça daquelas pessoas. Lá em cima do monte, 10.000 homens. Quando olha para baixo, gente que era tudo para lá, ocupando tudo que era canto. Cavalo de guerra, armamento de tudo que era jeito. Tanto da gente que não tinha nem onde você colocar o pé se você descesse lá embaixo. Aí Baraque, eu penso da seguinte maneira. Quando ele estava lá, ele não estava confiante. Ele não estava confiante. Quando ele olha lá de cima e vê aquele monte, aquele exército enorme, tudo aquilo preparado para ele, ele deve ter pensado assim, mas onde foi que eu fui meter o meu burro? Os 10.000 homens que estavam com ele devem ter olhado um para a cara do outro, mas olha só onde foi que a gente veio parar. Olha só o que a gente foi fazer da vida, a gente veio para morrer. Eu imagino essa situação. Por que eu imagino essa situação? Porque, como eu já falei, eles não eram totalmente confiantes naquilo que Deus havia dito a eles. É tanto que no versículo 14, é Débora que incentiva Baraque a ir. Débora levanta sua voz e diz, Baraque, avie, homem, dispõe-te e desce, vai para a guerra. Vai lá, desce e vai com tudo. Não foi Deus que mandou você ir? Não foi o mesmo Deus que mandou você e que disse que entregaria, que não vai entregar, não. Ele já entregou o exército na tua mão. Você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus mandou, desce, vai. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? É ela que encoraja Baraque a ir. Ela que incentiva ele a cumprir o papel que Deus havia dado a ele. E como é que foi aqui dessa investida no capítulo 5 do livro de Juízes, no cântico de Débora, Débora vai relatar como foi essa vitória impressionante do povo de Deus contra o exército de Jabim. Veja, 900 carros. Era quase um carro para cada homem que havia sido levantado por Deus para ir servir no exército. 10.000 homens, 900, a conta está meio errada, mas é quase isso. É quase isso. Mas veja a quantidade só de carros era 900, imagine do seu exército. Imagine do exército. E a vitória, meus irmãos, Deus permitiu que essas coisas acontecessem, para quê? Para que a glória fosse dada a Ele. A glória pertence a Deus, porque foi Deus que levantou, foi Deus que chamou, foi Deus que capacitou, foi Deus que instruiu, que impeliu para que o homem fosse e se levantasse contra a opressão dos cananeus.
No capítulo 5, Débora vai dizer que, para ficar bem claro para vocês, versículo 20: desde os céus pelejaram as estrelas contra Císara, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas, avante a minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Flávio Josefo, um historiador judeu, vai descrever o seguinte: ele vai dizer que Débora, ela foi levantada como uma líder espiritual para encorajar, para incentivar. E nessa guerra, não foi o homem, por mais que houve a batalha corpo a corpo, mas não foi o homem quem venceu. Não foi Baraque com o seu exército, mas foi Deus que providenciou a vitória do seu povo. Deus operou naquele momento, um terremoto atingiu aquela região. As águas que estavam retidas ao norte, com esse terremoto, se romperam. E essas águas invadiu e lambeu o ribeiro do Quizon. Os cavalos e os carros de guerra ficaram atolados na lama por causa da água que escorreu e lambeu tudo. Os homens atordoados, os carros atolados, não sabiam o que fazer. O que foi que aconteceu? Um começou a matar o outro. O povo do próprio exército começou a se degladiar. E foi Deus quem operou essas coisas, meus irmãos. Deus que operou todas essas coisas em favor do seu povo. E o que é que Deus espera de nós hoje? A mesma obediência, o mesmo fervor, o mesmo anelo pela presença de Deus. Porque todas as coisas já foram dadas a nós por meio de Cristo Jesus. Efésios vai dizer que glórias sejam dadas a Deus, o Pai Todo-Poderoso, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Todas as coisas já estão decretadas e organizadas lá. Deus não é como nós, que quando um plano dá errado, ele vai lá e tenta maquiar e faz um plano para que tudo dê certo. Deus já tem todas as coisas estabelecidas antes da fundação de todas as coisas. Deus, somente Deus é que é capaz de fazer o seu povo vencer as guerras que sobrevêm, as lutas que se sobrepõem sobre nós. É Deus que nos faz vencer. Não existe em nós força nenhuma, não existe em nós capacitação nenhuma, não existe nada em nós capaz de fazer algo por Deus. É Deus que opera todas as coisas em favor do seu povo. E Ele tem prazer em nos abençoar. E por que parece que as bênçãos de Deus estão retidas no céu? Por causa de nós mesmos. Deus, nos decretos divinos, no seu decreto, Ele decretou que todas as coisas viriam a acontecer por meio da oração. Mas cadê o povo para orar? Pela causa de Deus. Pela causa de Deus. Eu não estou falando de orar pelas suas causas, os seus desejos, pelas causas de Deus. Deus é um Deus que se ira contra o pecado. E nós estamos olhando o pecado adentrar em nossas casas, no nosso meio, e a gente está consentindo. E a gente está deixando. A gente não se ira pelas coisas contra as quais Deus também se ira. A gente tenta botar panos em cima, a gente tenta ser o politicamente correto, a gente não quer desagradar ninguém. Mas a gente desagrada a Deus com as nossas ações. Importa agradar a Deus, meus irmãos. O que importa é agradar a Deus e não agradar os homens. Porque o que é que o homem pode fazer por mim? O que é que o homem pode fazer por mim, se Deus não direcioná-lo a fazer? Se não for da vontade de Deus, importa agradar a Deus acima de todas as coisas. E para terminar, eu gostaria de deixar algumas lições bem rápidas aqui. Entre na presença de Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus é vida, é eficaz. Ela revela quem nós somos. É por meio da palavra de Deus que nós nos conhecemos e conhecemos a Deus.
A gente não vai conhecer a Deus através das experiências, dos testemunhos que os outros fazem. A gente vai conhecer a Deus plenamente como Deus é, através da revelação que Ele faz a nós. E como é que Deus se revela a nós? Por meio da sua palavra. Então não tenha preguiça. Deseje isso com toda a sua alma, assim como você deseja lamber a tampa do iogurte, que fica para não desperdiçar nada. Deseje isso com fundo do seu coração. Entre na palavra, coma a palavra, beba a palavra, respire a palavra, porque nela Deus se revela. E nela Deus vai preparar aquele que Ele quer colocar nas brechas. Há muitas brechas de destruição desse mundo, e Deus quer colocar eu e você como instrumento para fechá-las e para o louvor da glória do seu nome. Deus levantou Débora para animar, fortalecer, para aconselhar, para ajudar, para servir de amparo. Ela é descrita como juíza e como profetisa, mas ela vai mesmo se descrever como uma mãe em Israel. Ela mesma se descreve como uma mãe. Eu me levantei por mãe. E uma mãe, o que é que faz? Uma mãe anima, uma mãe não desiste. Mesmo que o filho faça de tudo que é errado, mas a mãe é a única que vai estar lá do lado dele. A mãe está lá, luta até o fim, ela não desiste, ela ajuda, ela orienta. Quantos homens, quantos filhos de Deus, quantos cristãos, quantas pessoas perto de nós estão andando com o nariz no chão, cabisbaixos, porque estão amedrontados, porque as lutas e aflições têm sido tão numerosas que o coração fica abatido, fica desanimado. Quantos estão assim, achando que Deus, como se Deus fosse uma utopia, e como que a palavra que habita verdadeiramente em nós não fosse uma palavra de vida e sim de morte? Ore a Deus, abra a sua boca para Deus falar através de você, para que você seja um instrumento usado por Deus para capacitar, para animar, para instruir as outras pessoas e também para chamá-las ao arrependimento. Nós precisamos, como Débora, entender que aqueles a que Deus concedeu nessa terra com papel, Deus só vai honrar nesse papel. Eu sou poliana, mas eu queria muito ser como o pastor Hamilton. Tranquilo, que fala direitinho, que fala calmo, que ensina bem direitinho, que não soa muito, que não chora, que não gagueja. Mas Deus só vai me usar eu sendo poliana. E Deus só vai usar o pastor Hamilton sendo o pastor Hamilton. Não queira ser como o outro. Seja aquilo que Deus determinou para você. Seja aquilo que Deus chamou você para fazer. Ah, mas eu queria tanto servir na igreja. Meus irmãos, deixe disso, porque a igreja, o serviço do povo de Deus não é só o serviço dentro da igreja. Existe um campo florido lá fora, necessitado de trabalhadores, para trabalhar na seara de Deus. Comece na sua casa, ore, levante clamor e jejum, peça a Deus para que Deus possa, através da sua vida, você ser usada e capacitada para levantar na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Deus quer lhe usar, meus irmãos. Deus quer nos usar. Não importa quem nós somos. Agora importa quem Deus é na nossa vida. Quem Ele é. Não importa o poder que nós podemos ter, mas importa a nossa fraqueza diante daquele que opera tudo e todas as coisas, a favor dele mesmo, do seu nome. Não precisa aumentar a voz, não precisa se transvestir de uma pessoa que você não é. Seja quem Deus chamou você para ser. Precisamos fazer algo interessante. O texto diz que Císera fugiu, e quando fugiu, ele fugiu tentando se esconder na tenda de Jael. E quando chegou na tenda, Jael não foi covarde. Ela foi e matou o inimigo do povo de Deus. Ela cravou na cabeça de Císera uma estaca que ele caiu lá, morto. Ela não foi covarde. Ela foi a favor do povo de Deus. E eu convido você a fazer o seguinte: o pecado entrou na sua casa, mate. Não dê espaço para que o mal prolifere dentro da sua casa. Satanás botou as garrinhas lá e você atenou e viu, mate.
Mate, não deixe que entre, não deixe que aconteça algo mais grave para você ir lá e tentar reverter a situação. Não dê espaço para que o mal se prolifere e extermine. E seja assim como Baraque, que foi confiando em Deus ao longo da sua caminhada com ele. Ao longo do seu caminho, daquilo que Deus foi operando na vida dele, Baraque foi ganhando confiança em Deus. E assim nós somos chamados para fazer também. Igreja de Deus, Deus está esperando vocês no lugar de intimidade. Deus está lá. Não importa a hora. Não importa o momento. Deus está lá nos esperando no lugar de intimidade. Lá no jardim. Deus está lá. E se você for lá, eu posso lhe garantir uma coisa. Você não vai sair da mesma forma como você entrou. Deus tem poder, é poderoso para mudar toda e qualquer situação, para transformar todas as áreas de necessidade da nossa vida. O que importa que nós façamos? Busquemos a sua presença, nos arrependemos dos nossos pecados, voltamos e estejamos atentos a ouvir a sua voz, para o louvor da sua glória. Seja Deus gracioso para conosco, que o Senhor nos abençoe, que faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações seja conhecida a sua salvação. Amém?